Olá, estamos ao vivo ou não estamos? Boa noite. Eita, eu li, ó, menino, que coisa, eu li. Jesus foi a primeira a aparecer, ó. Tem que ser Maria de Jesus. Beijo, Maria de Jesus. Estamos aqui onde você deve estar todo mês conosco, nas lives. Gente, boa noite. Mais um momento live-co com vocês. Todos bem? Espero que estejam todos bem, tá? Então vamos iniciar nossa jornada, firmes e fortes. As pessoas entrando. Vamos fazer uma oração, tá? Iniciarmos o nosso trabalho, nosso empreendimento espiritual aqui, através das mídias sociais. E vamos fazer a nossa oração costumeira, tá? Então, vamos fazer uma oração, tá? Vamos fazer uma prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Peçamos aos amigos espirituais aqui os nossos respeitos e a permissão para iniciarmos a nossa jornada, graças a Deus. Iniciei aí com a prece de Cáritas. A prece de Cáritas é uma prece muito aderente ao espiritismo, à prática espírita, porque logo de cara ela fala na compaixão e na caridade, que são dois baluartes morais, tá? Crísticos, expostos e praticados pelo espiritismo. Incontáveis centros espíritas praticam a compaixão através do acolhimento às pessoas e a caridade através de um sem número de ações. Não é somente o pensamento caridoso que nós encontramos nas obras e tudo. É a prática caridosa, é a ação caridosa que norteia e enfatiza o trabalho espírita nas casas espíritas. E assim é no coração do espírita. Gente, vamos iniciar hoje a nossa fala. Temos aí uma jornada boa pela frente, que vai se descortinando, uma live entrando na outra. Vamos falar de simbolismo religioso e o espiritismo diante disso tudo, enquanto uma doutrina onde a moral do Cristo se revela na consequência, tá? Onde a base filosófica nos norteia e onde o empiricismo da ciência nos dá solidez de concretizarmos as nossas ações, né? Antes de mais nada, vejam, vamos puxar aqui um papo entre nós aqui. Nós estamos aqui nas lives e nós, obviamente, não nos colocamos como detentores da verdade, não é? É assim que o espiritismo entende, é assim que um espírita deve entender. Nós não somos detentores da verdade, nós somos atingidos, né, enquanto espíritas, o espiritismo enquanto doutrina, por ataques, trazendo esse tipo de nos colocando como alvos, né? E é comum a gente ver chegar a nós, é comum que chegue até nós
frases como, ele é espírita, ele sabe tudo. Espírita, olha, espírita, morte com espiritismo, nem vai falar, porque ele ali vai... Ele não sente. Nós somos gente, é que nem espírito, né? Espírito é gente, a gente tem, né, evoluído nessa... Quebrar essa mentalidade sobrenatural. Nós somos gente, nós temos nossos sentimentos. Porém, nós temos a nossa compreensão, tá? Então, diante disso, veja, o nosso mundo terreno, ele é um mundo de artigos indefinidos. Vamos para a gramática. De artigos indefinidos. Ele é uma, uns, umas. Não é? Artigo indefinido. Uma, uns, umas. Não é de artigo definido. O, a, os, as. Artigo definido é na matriz. É no plano superior. Não pelo nosso ser inferior. O nosso plano é um plano consequencial de aprendizagem. Somos espíritos em aprendizagem. Então, não é a verdade. A verdade ou qualquer coisa próxima disso é na matriz. É uma verdade. É um saber. Artigos indefinidos. Tá? Não artigos definidos. Isso é substancial na nossa fala de hoje e vocês vão ver. A gente vai desenrolar e vai voltar a esse tipo de elemento filosófico, tá? Muito importante para nós. Mas guarda aí. Artigos indefinidos. Uma verdade. Um conhecimento. Uns conhecimentos. Baseados na filosofia. Pautados na ciência. Mirando a moral crística. Não o. Não é? Isso é fundamental, tá? Gente, o espiritismo é uma síntese do conhecimento. É uma tecnologia de inteligência. É uma filosofia de comportamento. É uma ciência de investigação e observação, que tem como base a existência de uma matriz criadora e a evolução da natureza espiritual. O espiritismo ensina uma espiritualidade transreligiosa. Por isso o acolhimento nos centros que assim trabalham, por excelência, por natureza espíritas. Estamos diante desse caminho onde falaremos do simbolismo religioso, filosoficamente falando. Estamos fazendo um introito aqui, uma introdução. Vamos a lives acima, falar de religião, vamos trazer alguns dados de algumas religiões, sobretudo o cristianismo, a maior do mundo do ponto de vista de adepto. Se eu não me engano, 2,3, 2,4 bilhões. Muita gente cristã. Nós vamos falar sobre tudo isso, porque tudo isso mapeia, norteia nós espíritas. Nós temos que entender do nosso ecossistema. Isso faz parte das leis da natureza, tá? Vamos prosseguir nesse caminho do simbolismo religioso, mas é importante considerar algumas coisas. Vejam, o fenômeno, do ponto de vista da doutrina espírita, o fenômeno não é
o mais importante na concepção da doutrina espírita. Isso foi uma frase dita por Kardec. O fenômeno não é o mais importante na doutrina espírita. Estou construindo uma linha de raciocínio, tá? O foco não é o fenômeno. O foco é o estudo da doutrina dos espíritos. Fenômeno não prova nada. Nada. O que convence uma pessoa não é a prova em si, é a maturidade psicológica de quem está diante da prova, na ideia de que quem evolui é a pessoa, é o cientista, lembra? A gente fala em evolução da ciência de maneira linguística. Quem evolui de maneira óbvia é o cientista, porque é a pessoa que está detentora daquele saber. A evolução, ela é hominídea. Ela é no homem, do homem, para o homem, com o homem, a humanidade. Fenômeno não prova nada. É a maturidade de quem está diante da prova, diante do fenômeno. Hoje em dia, na ciência, não se fala em prova. Se fala em evidência, tá? Em evidência. Então, para a ciência, nem tudo o que é verdadeiro pode ser provado. E nem tudo o que é provado vai ser verdadeiro, ou pode ser verdadeiro, ou é verdadeiro. Então, esse ponto é um ponto muito importante para que a gente comece o raciocínio a respeito do simbolismo dito religioso na nossa vida. Estou construindo um âmbito filosófico, tá? Então, muita gente boa no sentido de esclarecimento, quando a gente diz assim, claro, procura a casa espírita e quando a gente começa a conversar, a gente vê que aquela pessoa tem um interesse muito providencial no fenômeno. Fenômeno não diz nada. Não prova nada. Você quer ver fenômeno? Sabe, é o brilho do ouro ou é o ouro? É o ouro, tem um conhecimento ali, é ouro, não é o brilho dele. Não se fascinem. Esse é o caminho número 0, não é nem um. É o número 0 para processos de obsediamento. Uma fascinação. Sabe? Uma extrapolação por algo. Ou uma minimização de algo. Calma. Vamos ver o que tem ali. Construindo o raciocínio. Isso é um ponto. Um ponto. Salva aí. Salva. Salvou? Salva. Isso é um ponto. Outro ponto. Correlato. Tá? Que advém disso. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Vide, leia-se, Allan Kardec, Livro dos Médiuns, acerca do método, item 19. Muito mais importante do que procurar espíritos de luz é você procurar a luz que existe em seu espírito. Simples assim, direto. Espiritismo dá a
todos nós esse norte, esse entendimento. O centro das atenções em uma casa espírita tem e deve ser o espiritismo, na pedagogia espírita, nas obras fundamentais. Não fenômeno, nem espírito de luz. Vai ter fenômeno? Muito provavelmente, porque é uma consequência. Vai ter espírito de luz? Espera-se, mas não é privilégio de um centro. Espírito de luz tem em todo canto, porque luz tem em todo canto. Já entrei em diversas igrejas e templos. Vi de tudo. Imagina, eu já fui na Europa. Menino, eu vi de tudo. Luz e não luz. E sombra. Porque tem. Tem, não é? Então qual é o foco? Você vai ficar preso, absorto diante do brilho daquele fenômeno? Você vai ficar perplexo diante da grandiosidade daquele espírito? Vamos, vulgarmente, diminuir essa bola e começar a compreender a doutrina. E a compreensão da doutrina vem do estudo das obras fundamentais, seguido pelo estudo de obras básicas. Temos pontuado aqui todos os dirigentes desta casa, da qual nós estamos sentindo uma falta tremenda da prática de entrar nela, de se agarrar nas paredes dela e tudo mais. Raspar o tacho ali. Busque a luz do seu espírito, porque essa é a verdadeira proposta. Essa é a verdadeira proposta. Eu vou ler para vocês, aqui, vou ler, aí eu vou ter que ler. Decorar, às vezes, a gente fica com tanta coisa na cabeça que decorar é complexo. Mas eu vou ler aqui um trecho, justamente de Allan Kardec, Livro dos Médiuns, acerca do método, item 19, um complemento, tá? Olha só. Os espíritos não constituem um ponto de partida. Não é um complemento. Acabamos de dizer. Este, precisamente, é um erro em que caem muitos adeptos. Leia-se aí, participantes, ingressos, simpatizantes, estudiosos. Não sendo os espíritos, veja o didatismo de Allan Kardec. Hippolyte Léon. Eu não farrapo nunca mais no nome dele. Não, eu levo puxão de orelha. Não sendo os espíritos senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Olha só. O verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então, gente, essa é a ignorância fundamental. Nós não nos percebemos espíritos habitando em um corpo, ou melhor dizendo, em um descenso dimensional. Parece que nascemos aqui de um nada e vamos para um nada. E olhe, muita gente crê nisso. Daí vem o medo. Daí vem a dificuldade de entendimento de tudo e qualquer coisa. Daí vem a falta de parâmetro. Daí vem o imaginário sobrenatural. Eu não sou espírito.
Mas eu sou um espírito em um tempo carnal. Se eu não me reconheço espírito, eu não conheço, nem imagino, ou não quero saber, de tudo e qualquer coisa que signifique um modus operandi energético, corpo espiritual, corpo plasmático. Eu não reconheço a reencarnação. Como eu vou admitir meus erros dentro de uma proposta racional, óbvia, lógica? Como? Eu não sou espírito. Eu não vou entender. Porque a base é nos reconhecermos espíritos. E enquanto espíritos imortais, nós vamos vivendo. Encerramos uma tarefa neste habitat, no ecossistema interior, nos desligamos do ecossistema exterior e vamos para o ecossistema da matriz. No ciclo das vidas sucessivas. Se eu não me reconheço espírito, nada do que eu falei agora existe. Imagine isso em um debate. Pega aí os debates das lives filosóficas. Parece que todo mundo começa aqui e termina aqui. Você começou, você não sabe nem onde. De onde vem o seu sofrimento. E os motivos pelos quais hoje você sofre. Aí você diz, eu estou pagando, é o termo. Olhem. Vejam, escutem os termos. Pagando, sofrimento, dor. Sem o entendimento que as matrizes reencarnatórias nos dão. E não é só via mediúnica ou fenomênica, não. Não tem coisa mais óbvia do mundo do que a reencarnação. Todas as religiões professam a reencarnação. Todas. Inclusive o cristianismo no início. Depois tiraram, depois eu conto a história. É uma história de boi da cara preta. Mas tá lá, foi tirado. E foi tirado por quê? Foi tirado. Vejam, nós temos um ranço católico, tá? Nós temos um ranço católico. Antes disso, esse ranço é um ranço cristão. São séculos de imaginário. Séculos. Isso é perfeitamente compreensível, perfeitamente, dentro da perspectiva de que você estabelece o conhecimento desse imaginário judaico-cristão. É perfeitamente compreensível. Perfeitamente. Séculos e séculos sendo repetido por incontáveis gerações. Uma das primeiras entradas na ideia óbvia de que é compreensível é a figura de Jesus. Jesus era judeu. Judeu. Judeu essênio. Porque lá tinham 4 tipos, né? Castas, algo assim. Tinham, né? Vamos simplificar para não entrar em algo mais teológico, mais filosófico. Mas 4. Fariseu, saduceu, tá? Zelote e os essênios. Jesus era essênio, era nazireu. Vinha do essênio, que eram os curadores. Tá? Tinham os fariseus, que eram os detentores do poder, a galera do sinédrio. Política. Política ali na cabeça. De onde veio Saulo, que virou Paulo. Olha só. Veio dali. Ele era fariseu. Não é?
Caiu do cavalo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi curado, porque ficou cego, né? Lá do brilho, da voz, aquela coisa toda, aquele fenômeno mediúnico ali, que ele tinha, e que aconteceu historicamente. A história está repleta de fenômenos mediúnicos, repleta, a Bíblia está repleta no que a gente pode entender e extrair daquele livro de conhecimentos históricos. Porque para o espírita não é divino, não é a palavra de Deus, é histórico. Vamos enfatizar pingo no I, pingo no J. E isso não fere ninguém, nem tira mérito de nada. É crença. A crença não está para nós, como está para um cristão católico da igreja reformada. Não é assim. Para nós é diferente. Nós estamos explorando isso daí. Saulo, que virou Paulo, era fariseu. E os evangelistas, os 4 evangelistas, todos eles foram orientados por Paulo. Muito pouca gente sabe disso. Isso aí é entrar em estudo teológico. Sabia? Aí diga aí, não. A igreja católica, ela é paulina. Ela é paulina. E isso tem uma implicação teológica, tá? Não vou entrar nisso, mas tem. Ela não é jesuítica, ela é paulina. Apesar de existirem os jesuítas, a ordem, enfim, não vou entrar. Ela é paulina de origem, ele orientou ali. Lucas era amigo pessoal dele, Lucas apóstolo. Evangelista, apóstolo não. Apóstolo não era. Que eram 4, né? Já a história de serem 4 é outra pândega. Entendeu? E por que 4? Porque existem entre 72 a 75 escritos sobre Jesus. Apostólicos. 75. Que é chamado apócrifo, porque ficou de fora. Tem de Judas, tem de Maria Madalena, tem de N. Aí escolheu aqueles 4 e a escolha, o processo da escolha, depois eu conto. Aí é outra live. Porque para contar tem que estar sentado tomando café, porque é brincadeira. Valor de crença. Não é valor de saber que para nós tem a Bíblia no que tange ao Espiritismo. Fariseu, saduceu, que eram os cobradores de impostos, de onde veio Mateus. Cobrador de imposto. Não era bem quisto logo de cara pelos apóstolos quando Jesus escolheu. Mas Jesus escolheu Mateus por conta da mediunidade de Mateus. Porque todos eram. Todos. Por isso que ele saía escolhendo pescador, não é? Gente dali, da acolá, gente que perambulava. E escolheu Mateus. E Mateus foi. Mateus era saduceu. São os ricos, os judeus ricos, banqueiros na época, né? Riquíssimos, tá? Tinha uma inserção econômico-política. Aí tinha os zelotes, que eram os xiitas da época. Zelotes só queria saber de brigar, né? De onde vem Barrabás, zelote. Aprendia tudo, tática, técnica de guerra com babilônio, com hitita, com... pessoal ali veio de tradição de Mesopotâmia, tudo ensinando. Aí o zelote era assim, tá? Povo do Oriente, pegava arma, aprendia a lutar, para lutar contra o romano. Então ele era a brigada lá da resistência, né? Judaica contra Roma. Fariseu e saduceu era na base da manha, né? Era na base do, venha cá, deixa isso quieto, vamos fazer uma resistência
entre aspas aqui, pacífica. Não, o senhor é nosso convidado. Tudo na manha, tudo na política. E ali. Enfim, importante isso. História, antropologia. Enfim, salvaguardar ali, né? Senão quebrava tudo no pau. Não era o interesse de Roma também. Também não era. Roma não era besta. Nem muito menos burra, no sentido vulgar da palavra. Eram muito inteligentes, como os judeus. Sempre foram, e enquanto povo, sempre serão. São lutadores, tá? Jesus vinha dos essênios, que é o outro, é o que falta aí, né? Fariseu, saduceu, zelote e essênio. Nazireu, curador, túnica branca, branca, azul, cabelo grande, o tempo todo. Era como se fosse o biotipo dele, tá? Então é importante que a gente entenda que esse simbolismo religioso, ele advém desse imaginário ali. Aqui eu não vou entrar por uma aula, quem sou eu, mas uma aula antropofilosófica aqui, porque senão vai ficar um tanto quanto chato, não sei. Não é o nosso papel agora. Podemos aprofundar esses assuntos, tá? De maneira até mais específica, em chats, em salas de bate-papo. É até uma ideia que eu estou lançando aqui, né? A gente entrar, fazer aqueles meet e tudo mais, né? E a gente fazer algo assim bem interessante, né? Convidar gente, olha que legal, né? E trazer a nossa contribuição, mas respeitosamente. Ninguém aqui está fugindo a respeito de ninguém. Entender que Jesus representava a natureza judaica é entender que, no mínimo, a inserção judaica no cristianismo, daí o termo que virou mote judaico-cristão, é histórica, milenar. É claro que vai ter. Imagine, o imaginário judaico era riquíssimo. Enquanto o imaginário cristão não tinha nem sido construído. Jesus não fundou uma igreja. Não veio aqui para fundar. Meu reino não é deste mundo. Ele não disse para fazer nada. Vai e prega a boa nova. Evangelium. Boa nova. Vai. Escolheu 12. Não é à toa a conta aí dos esotéricos que a alquimia pega e entende 12 signos. Por que 12? Por que não 13, 16, 11? Porque tudo tem um simbolismo aí contido que a gente pode explorar, né? Não vamos agora. Então, se você não se percebe como espírito, então você não está livre. Vamos psicologizar agora. Pode esse termo? Psicologizar? Vamos lá. Você não está livre. Se você não está livre, você precisa ser controlado, porque não está livre. Você está preso. Você está perdido. Daí vem salvação. E toda lógica salvacionista. Eu vou salvar aquele irmão. Ele acerta quando ele fala irmão, mas dá um fora quando chega com a ideia de que ele está perdido. Perdido de quê? É aí onde entra em cena as formas de dominação. As instruções dogmáticas das religiões institucionais. De onde o espiritismo não faz parte. Porque ele não vai trazer o dogma.
ele vai trazer o conhecimento. E isto posto, não nos faz detentores de saber algum. O saber. Isso nos faz detentores de um saber tecnologicamente moral, proativo, e não inserido num contexto histórico que se arrasta há milhares de anos promovendo insensatez e daí para guerras. E aí, para um bom entendedor, certo? Nós não estamos perdidos. Você precisa se encontrar? Você busca uma religião para se encontrar? Busco. Comece assim. Não se considere perdido. Tem uma passagem de Jesus bíblico que diz que uma mulher entrou numa casa e aí é uma passagem linda. Eis, pois, que encontrei a dracma perdida. Não se considere em perda. Na luta da vida, não suba no ringue com a ideia de já ter perdido ou de estar em perda. Que luta será essa? Que combate será esse? Você não é um meio, você é um inteiro. Você não está em perda. Existem perdas na sua vida, mas a perda não é você. Não se misture. Você tem que aprender a controlar aquilo que está no seu alcance, não o que está fora dele. E o controle instrucional e institucional por parte de muitas religiões vem para arregimentar. Daí você precisa estar perdido. Você precisa estar preso. Então, nesses prolegômenos aqui da nossa fala enquanto simbolismo religioso, nós temos que pontuar isso, para depois avançarmos para as religiões propriamente ditas e fazer costuras possíveis conosco e com o nosso entendimento. Tá? Então, o foco no fenômeno, lá que eu falei, tá? É um vício atitudinal. É um vício o cara que busca o fenômeno. Que vai no centro atrás disso. Ou se encanta com isso, por isso fica. Porque não tem lá na católica ou não tem. Que é isso? Não se deve desmerecer desse jeito. É um vício atitudinal advindo do exercício do não pensar. De não nos conhecermos. Que é uma proposta necessária de quem quer controlar. É que você não pense. Tá? Porque é presumido, tá? É presumido que exista algo que nos conhece melhor. Ou que nos conheça melhor. Quem conhece melhor ou mais, usando esses quantificadores, qualificadores, do que você? Sobre você mesmo, acerca de você mesmo. Você não precisa de ninguém para dizer. Você precisa de parâmetros. São importantes. Mas se eu não sou um espírito, eu estou fora do entendimento das leis da natureza, que parâmetro eu vou gerar? No mínimo, são parâmetros que não são consequenciais, são inconsequentes. Tá? E isso é algo que o espiritismo não valida. Tá? A noção de que somos espíritos
numa passagem corporal, quebra tudo isso que eu falei. Tudo, raciocinem. Quebra tudo isso. O grande mérito do pensar que eu falei, tá? Eu falei do não pensar, né? O grande mérito aí não é do espiritismo enquanto conteúdo, tá? Não é. Conteúdo eu digo, o que é a teoria? O que eu busco, o que eu leio, o quê? Não é. Não é de jeito nenhum. É da base estruturante dele, é da filosofia. Então, o adepto espírita, o espírita, o estudioso espírita, o conhecedor espírita, ele vai conhecer e não crer. Conhecer. E no conhecimento dos espíritos, das leis da natureza, antes de mais nada, ele busca se conhecer. Já que o foco é o autodomínio, é o autoconhecimento, esta é a instrução magistral de Kardec, que nos remete à ignorância fundamental. Nós não nos percebermos espíritos e caminharmos ad perpétuo, como temos vindo, vida após vida. Então, enquanto conteúdo, eu falei do conteúdo espírita, né, é realmente necessário que quem lê, né, que quem estuda, precise ter uma assimilação. Essa assimilação ali vai ser baseada na sua evolução consciencial. É que nem a história da prova. É a maturidade da pessoa diante disso. Então, isso é tudo muito importante, né? Não é à toa que muita gente capaz não assimile. Não assimile o espiritismo, não assimile o que ele diz, aí o conteúdo, tá? Jogando tudo isso, tudo que é dito, todas as assertivas, tudo que é proposto, aí ele coloca pro místico, pra crença, pro sobrenatural, que não existe. Não existe sobrenatural. Não existe isso. Anormal. Você não tem. Você fala em anomalia, enfim, anômalo, algo que não está dentro de entendimentos comuns, ou que está fugindo de uma proposta dita quase estereotipada comum, mas não é sobrenatural. Não existe isso. Existe gente e espírito que não tem corpo. Gente que é espírito com corpo e espírito que não tem corpo e é gente. Entendeu? É isso que existe. Tem uma aguinha pra gente? A gente já está caminhando para o fim. O tempo voa. O tempo não para. Vocês estão gostando? Como é isso? Então, é isso aí. Esses são os prolegômenos da coisa. Estamos subindo os degraus, tá? Vamos falar em religião, em cristianismo, vamos desembocar em mediunidade, reencarnação, talvez antes da mediunidade e tudo mais, na concepção nossa aqui de estarmos focando os tópicos essenciais do espiritismo. Lembra daquele eneágono lá, né? Obrigado. Ok? Então, podemos abrir para as perguntas? Existem? Não tem pergunta? Pode ir? Então tá. Certo, minha gente? Então, nós precisamos realmente apoiarmos a nossa mente, o nosso cérebro, na ideia central de que somos espíritos que estamos habitando um mundo físico, corpóreo. E isso é
já um erro, falar assim, que eu falei agora, é um erro da física quântica, é um erro. Porque energia, né? O espírito é gente. Olha o que Kardec colocou, né? Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Se você não coloca isso em consideração, você não vai entender que sua expiação, no sentido amplo da palavra, vem de um processo reencarnatório, vem de causas que não remontam este momento. E aí você dá soluções de uma queda que não foi agora, você vai dar soluções do agora? Se você não considera isso, você vai dar. Imagine a realidade do espírito sendo compreendida, posta em tribunais, em discussões filosóficas, tá? Quebraria com o... Não tem nem palavras para dizer aqui. É quase como a ideia de que, sabe, uma teoria de conspiração? Não pode. Tu é doido? Pode nada? Pois é, enquanto isso, nós estamos numa certa, tá? Para não dizer uma verdadeira, mas vamos lá. Uma certa negação do óbvio, da lei natural. Tá? A compreensão da existência de uma matriz criadora e a evolução espiritual nossa enquanto condizente com essa matriz criadora, nós, espíritos, estando em uma densidade corpórea. Tudo isso é extremamente importante para a compreensão da formação desse imaginário que vai desembocar nas estruturas mais intensas, mais práticas, mais fortes das religiões. Ok? Então, respirem, é muita informação, dá até para sentir aqui a emanação. Respire, eu vou beber água. Se tiver um café, me dê. Vamos fazer bem light aqui. Já chegou uma pergunta, uma salvacionista. Aí. Mas não é da Firmina, não. Tem uma amiga chamada Firmina. Parabéns, viu, Firmina? A Firmina é firme. Firmina. Deve ser, no mínimo, que vem de firme, né? De estar ali. Persistamos na nossa caminhada do entendimento. Nós não estamos na apregoação em praça pública. Nós não estamos arrebanhando adeptos. Nós estamos mostrando uma doutrina maravilhosa proposta por Allan Kardec na concordância kármica, usando essa palavra, pegando do nosso grande movimento esotérico, na concordância kármica dos espíritos e da lei natural de Deus, que nos trouxe esse conhecimento. Conhecimento. Crença, não. Isso é o quê? Vamos fazer 2 lives seguidas. Vamos fazer 2 lives seguidas. Isso é um elogio, né? A nossa pessoa, no sentido do nosso caminhar aqui. Nós vamos fazer várias lives, porém não consecutivas. Tá? Gente, o mundo é híbrido. Hibridismo. O mundo é híbrido. Nós estamos em uma escola. Nós viemos para cá com tarefas. Algumas são conhecidas pelo nosso espírito. Outras são óbvias. Óbvias? 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 Claro, óbvias. Veja, sinta, ouça a sua dor.
Pare aí agora, enquanto eu tomo água. Qual é a sua dor? Minha dor é essa. Esta dor você já resolveu? Não, mais ou menos. Se sim, ótimo. Não tem dor nenhuma. Não mais reticências. Esta dor não é de hoje. É de ontem. É de um antes de ontem das vidas sucessivas. Isso é um reconhecimento. Óbvio. É ali onde você tem que colocar a luz do seu espírito. O espírito de luz orienta, claro. É a vida dele. Ele vai orientar todos nós. Mas ele vai orientar com uma finalidade e uma finalidade apenas. A de que você desperte para a luz que existe no seu espírito. Todo e qualquer espírito de luz. De quebra, ele lhe ajeita, ele lhe organiza, ele diz um medicamento, ele dá um petelequinho, ele dá um passe, ele dá um sorriso, ele coloca a mão, ele faz uma cirurgiazinha. Mas o objetivo pertence a um grande plano divino que nós estamos inseridos. Aí tem uma pergunta. E quando você não consegue ter autocontrole? Você busca parâmetros. Você busca entendimentos. Nós não podemos acreditar, do ponto de vista de dar crédito, a ideia de não conseguir. Se você não consegue, ou está existindo alguma dificuldade no ato de você conseguir, ou você está tentando, buscando de forma inadequada. Não há como não conseguir o que se quer, a menos que eu pergunte e indague a você se você realmente quer. Tá? Porque existem sabotagens, com licença. Existem sabotagens que nos impedem de sentir e de ver a verdade, que estão dentro de uma natureza inconsciente. E que por mais que a gente diga que quer, parece que a gente obtém o oposto. Qual o caminho? Terapias, psicoterapias, ajudas terapêuticas. O espiritismo oferece terapêuticas. Estudar a doutrina. Estudar alguma doutrina. O caminho é eminentemente filosófico. É preciso que você comece a pensar. Esta pergunta é a melhor pergunta possível. Está escrito aqui, encerrar. Mas ainda tem um tempo ali. Até cair, né? A gente vai até... Certo? Gente, tem uma coisinha aqui que eu rabisquei, eu rascunhei antes de... Se eu cair, caí, tá? Mas eu rabisquei aqui quando estava me preparando, eu acho que foi meio psicografado. Foi nada, tô inventando. Foi nada de psicografado. Mas pode ter sido soprado, tá? Talvez tenha ou ajude a responder a pergunta da amiga ou do amigo aqui.
todo caminho se revela possível. Eu não tenho a menor ideia do motivo pelo qual eu escrevi isso aqui, tá? Tem a ver, mas veja. Todo caminho se revela possível. Como escolher, então? Conhecendo os caminhos. Daí o conhecimento. Daí, por exemplo, a doutrina espírita. O mesmo GPS que eu tenho, você também tem. A questão é o quanto eu uso o meu GPS. O que é que o caminho do outro, o caminho alheio, tem de tão bom, tão certo, tão verdadeiro, a ponto de eu segui-lo? O que é que tem? É porque vem de alguém que eu admiro? Ou é por conta do caminho? Eu escolhi o caminho do outro porque isso me abrevia de conhecer esse mesmo caminho? Tipo, vamos falar assim bem popular, tipo, não tenho muita paciência, vai esse. É assim que você se trata? Daí eu escolho a escolha do outro. É? Caminhos são parâmetros, gente. Caminhos são parâmetros. São necessários para que você os conheça. Estude, escolha. Até porque, por mais que seja o mesmo caminho do outro, aquilo que supostamente você escolheu, trilhá-lo é outra coisa. Outra coisa, completamente diferente. Só você pode trilhar o seu caminho. E isso diferencia você de tudo. Tá? Tinha um pai que tinha 2 filhos. Um era altamente positivo, fé total. O outro era negativista. Aí ele fez uma viagem, um dia demorou na viagem, disse, vou levar um presente para os meninos. Aí trouxe. Para o negativo, vamos chamar assim, ele trouxe uma bicicleta. Para o outro, que era entusiasta, ele pegou uma caixa bem bonita e colocou cocô de cavalo. Aí botou dentro. Amarrou, embrulhou, deixou no pé da cama, chegou de madrugada, né? Aquela coisa de pai, chega de viagem, o menino dormindo. Aí botou no pé da cama. O negativo, enfim, acordou primeiro. Quando o pai acordou tomar café, o menino já tinha acordado, pega a bicicleta, já tinha visto, ele não sabia. Aí o menino chega para tomar café, o outro estava dormindo, ou estava no quarto. E aí, gostou da bicicleta? Ele, a cor não é muito bonita não. E eu já caí, já me ralei, já ralei a bicicleta, já me esculhambei nela. Aí fiquei com raiva, dei um chute nela. Sempre que o senhor comprou isso pra mim. Aí saiu, pegou uma maçã e saiu. Aí o outro chegou gritando, cadê? Cadê? E todo mundo assustado, abrindo a caixa, espalhando cocô de cavalo pra todo canto. Cadê o quê? Pelo amor de Deus. Aí a mãe parou ele. O que é isso? Cadê o cavalo? Porque se o cocô veio embalado desse jeito, imagine um cavalo. Fé. O pai deu o cavalo pro menino. O cavalo vai chegar, meu filho. Ele ficou inerte com aquilo. Enfim, fé. Que não tem nada a ver com medo. Tá? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver com credulidade. Tem a ver com esperança. É uma ave que canta antes do sol nascer. Beijo.
muita fé para vocês. Esperança, caridade. Tchau.